feriado, o que a gente faz? Estuda literatura. Aliás, todo mundo estuda literatura no feriado. Né? Vocês não seriam diferentes. Hoje nós vamos falar sobre pré-modernismo, aquilo que antecedeu aquela escola literária que antecedeu ao modernismo. Tá? Nós vamos falar de nomes como Euclides da Cunha, como Monteiro Lobato, como Lima Barreto. Né? Vamos ver que tipos de textos estavam surgindo, né, que por isso serem considerados pré-modernistas. O que estava acontecendo no mundo? Né? Era início do século XX, a Primeira Guerra Mundial, né, tinha levado um caos enorme à Europa, né, e intensifica-se a imigração no pós-guerra. Né? É o início da industrialização no Brasil. Né? Em função da guerra, a imigração europeia ela é intensificada. Vocês lembram que nós falamos que essas imigrações começaram lá em 1808. Nesse período, no início do século XX, final do século XIX, vai se intensificar isso. Por quê? Porque se estava trocando a mão de obra. Se trocou a mão de obra dos escravizados e se tentou uma mão de obra também barata com os imigrantes europeus. Fora o fato de que, como nós falamos do cientificismo no realismo, havia as ideias de branqueamento da população brasileira. Né? Surge também, nós estamos num momento de modernidade. O telégrafo faz com que as comunicações sejam mais rápidas entre o Brasil e a Europa. Com isso, as ideias europeias chegam mais rápido. A imigração dos europeus, italianos e alemães se tentou, por um primeiro momento, fazer o mesmo que se fez com os escravizados. Não deu certo, obviamente. Porém, eles tiveram a vantagem que, ao contrário dos africanos escravizados, eles vinham para o Brasil com uma proposta de receber terras. Alguns receberam, outros não. Alguns foram jogados no meio do mato, né? E tinham que desbravar aquele mato para construir suas casas e tudo mais. Mas isso já é muito mais do que os escravizados receberam. O que aconteceu? Houve a abolição da escravatura, houve uma luta ideológica, né, legal, antes de 1808, gigante, só que eles não receberam absolutamente nada. Não receberam indenização, não receberam terras, não receberam absolutamente nada. Simplesmente foram jogados na marginalização e pronto. Né? Outro detalhe que influenciou muito o modernismo no Brasil foi o impressionismo na Europa. Nós vamos ver, e vocês devem saber, que inclusive o impressionismo na Europa foi motivo de debates acirrados neste momento do pré-modernismo. Monteiro Lobato vai fazer uma crítica à obra da Anita Malfatti que quase põe por terra a carreira dela. Né? Um texto publicado por ele chamado Paranoia e Mistificação. Depois eu disponibilizo para vocês no Drive. Ou seja, o que o Brasil fez? Trocou a mão de obra escravizada. Essa imagem, como vocês podem imaginar, é da época. Mentira, isso acontece até hoje. Essa foi a consequência dessa abolição tardia da escravatura e dessa abolição sem qualquer resgate histórico, sem qualquer indenização, sem nada. Simplesmente se colocou a população negra na marginalidade, à margem da sociedade. Vocês estão livres, agora se virem. Então, o que nós vemos hoje? Quem é que ocupa as funções mais subalternas, os negros? Quem é que é alvo, né? Qual é o país que continua sendo racista? O Brasil. Né? Onde é que ainda existem termos pejorativos referente à raça negra, né? Como denegrir, por exemplo, no Brasil? Tudo isso é fruto dessa abolição da escravatura, entre aspas. A escravidão continua até hoje. Tá? E aí se buscou a mão de obra europeia. Essa é uma foto de um navio carregado de imigrantes. Obviamente que eu não vou fazer a tosca comparação desse navio com o navio negreiro, porque as condições do navio negreiro eram inimagináveis. Né? Se vocês puderem assistir o filme que eu indiquei da outra vez, Amistad, é um que traz a realidade do que era um navio negreiro. Tá?
mas, como vocês podem ver, eram populações de imigrantes que eram atraídos para o Brasil com promessas, muitas vezes, de um paraíso na Terra. Né? Ou seja, era a mesma propaganda que se fez lá na Carta do Pero Vaz de Caminha, de que o Brasil era o paraíso, era a terra dos sonhos. Continuando. Qual é o contexto do pré-modernismo? Ele vai coexistir com o parnasianismo, com o simbolismo, com o realismo e com o naturalismo. As vanguardas europeias vão ser fundamentais para a criação desse modernismo, dessa arte tipicamente brasileira. Porque, embora nós estejamos falando em literatura, o modernismo ele não se limitou à literatura. Ele aconteceu em todos os campos da arte brasileira. Tá? Por exemplo, nessas vanguardas europeias, uma delas é o Manifesto Futurista do Marinetti, que dizia que a modernidade tinha que fazer uma ruptura total com tudo aquilo que não era da atualidade. Ele dizia no seu manifesto, inclusive, que se devia tocar fogo nos museus, porque tudo aquilo era passado. E se criar, a partir dessas cinzas, uma arte nova. Né? O Spielberg, por exemplo, tinha razão, né? Pode se comparar. Mal comparando, vamos comparar o ET do Spielberg com o Manifesto Futurista do Marinetti, que é algo totalmente inovador. Tá? O Manifesto Dadaísta vai nos dizer, na época, que a arte não tem limites. A quem eu vou me referir? Eu vou me referir a Deschamps, né? Com a obra, que eu esqueci o nome, que era o Mictório, me esqueci o nome da obra. Também surge o Manifesto Surrealista de André Breton, que aí nós vamos, quando a gente fala em surrealismo, vem à cabeça imediatamente o Salvador Dalí na pintura. Tá? O que o surrealismo vai trazer? Vai trazer uma profundidade na alma humana, vai mergulhar na alma humana, vai mergulhar na psique humana e a partir disso vai se criar obras de arte. Autores do pré-modernismo, Euclides da Cunha e os Sertões. Qual era a novidade do Euclides da Cunha com os Sertões? Euclides da Cunha estava fazendo um trabalho de topografia. Ele estava fazendo um levantamento da região do Nordeste, né, das características desta região, e lá pelas tantas, estava fazendo também uma cobertura jornalística, e lá pelas tantas ele se depara com Canudos e com o massacre de Canudos. Não foi uma guerra, foi um massacre. Né? Era o exército brasileiro contra um monte de criaturas que tinham como líder Antônio Conselheiro. Né? Foi um massacre. E ao se deparar com isso, no meio desse texto jornalístico, científico, ele começa a trazer peças literárias, textos literários. Então, os Sertões é um texto onde se mistura texto técnico, texto jornalístico e texto literário. Eis o novo, eis a modernidade. Vocês, os que são mais velhos, como eu, vão lembrar do Euclides da Cunha pela minissérie Desejo, vão lembrar que a mulher tinha um caso com o Dilermando, e aí eles acabam duelando, e Dilermando mata Euclides da Cunha. Né? Se quiserem, deve ter em algum canto, né, obscuro da internet, deve ter essa minissérie. Procurem lá que é bem interessante. Claro, algo romanceado. Tá? Não está falando dos Sertões, não está falando desse triângulo amoroso Euclides da Cunha, Dilermando e sua esposa, cujo nome não me vem à cabeça, eu só sei que era Vera Fischer. Graça Aranha foi um outro escritor que escreveu a obra Canaã. Qual é a novidade do Graça Aranha? Ele vai falar sobre a imigração alemã e nesta obra ele vai falar sobre a opressão feminina, a opressão que as mulheres sofriam. Ele vai falar sobre a corrupção dos administradores dos colonos. Ele vai falar sobre o imperialismo alemão e outras tantas coisas que não era comum se ver numa obra literária. Lima Barreto vai surgir com a obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Tá? E O Homem que Sabia Javanês. Existem outras obras. Mas esse ele traz uma crítica à sociedade da época e também uma crítica a esse nacionalismo ufanista e ridículo que surge com o realismo, por exemplo. Né? Tem o filme, o Policarpo Quaresma, que provavelmente está em domínio público. Se vocês digitarem na internet, vocês vão descobrir Policarpo Quaresma, o herói nacional, né?
que ele faz assim uma paródia, né? O personagem é totalmente quixotesco, porque ele leva ao ridículo o nacionalismo dele, essa é a ideia, né? Falar desse nacionalismo ufanista e ridículo que tem no início do século. Monteiro Lobato vai trazer Urupês e Cidades Mortas. Do que falam essas obras? Falam do êxodo rural e da decadência econômica do campo, lá no início do século passado, lá nos anos 1900. Isto é o novo. Ele vai trazer também uma linguagem regional. Uma observação que é importante se fazer. Monteiro Lobato era reconhecidamente racista, defendia o branqueamento da população, ele tinha ideias eugenistas de que havia uma raça superior à outra, né, herdadas daquele cientificismo que veio da Europa. Mas a maioria de vocês só conhece ele por uma coisa, pelo sítio Pica-Pau Amarelo. Tá? É importante? É importante a obra. Agora, nós não podemos deixar de falar dessa condição. Ele era racista, ele tinha essa questão racial, não escondia de ninguém, e o que não se pode, embora se tenha feito, é querer retirar isso da obra. Né? Já foi feito, se retirou da obra, você alterou a obra do autor, então, né, não é mais uma obra do Monteiro Lobato. O que se deveria ter feito? Você deveria ter colocado uma nota de que as expressões eram fruto do racismo do autor. Né? Não adianta tapar o sol com a peneira. Ele era racista e assunto acabado. E aí, ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos adentrar ao mundo do modernismo com a primeira fase e com os textos maravilhosos desses autores. Muito obrigado, criaturas, e até a próxima.